Olá, boa noite. Sou o capitão Thiago Medeiros, engenheiro químico formado pelo Instituto Militar de Engenharia em 2012. Sirvo atualmente no DQBRN, Instituto de Defesa Química, Biológica e Radiológica Nuclear, e sou mestrando em Engenharia Nuclear pelo INPE. Essa noite estarei apresentando aqui no CBMRI o artigo que fiz em conjunto com meus colegas de primeiro ano, nossos professores orientadores e os pesquisadores do DQBRN. A crescente demanda por tecnologia na área de segurança pública torna fundamental a preparação de equipes para lidar com a emergência das mais diversas áreas, incluindo radiológica nuclear. Visando atender o sistema DQBRN do Exército, adaptou-se uma viatura 4x4 para detectar e reconhecer radiações ionizantes. Vislumbra-se sua utilização em acidentes ou incidentes onde tem ocorrido a liberação de radionucleidos, com potencial perigo para a saúde humana e para o meio ambiente. Detectores serão instalados no interior e no exterior da viatura para registrar o nível de dose proveniente da radiação do meio e para identificar o radionuclídeo. O estudo irá auxiliar e aprimorar a logística a ser utilizada pela equipe técnica da área DQBRN. Para a aplicação proposta nesse trabalho, em função da eficiência da detecção e robustez mecânica e térmica, optou-se pela utilização de detectores cintiladores. No experimento prático, serão testados cintiladores de iodeto de sódio e brometo de lantânio. Através das análises obtidas, será indicado qual deles poderá ser aplicado como identificador no projeto da viatura. O detector gasoso Geiger-Müller será instalado para a medição da taxa de dose dos operadores da viatura. A nossa viatura de reconhecimento é baseada em um veículo 4x4 disponível comercialmente. Dotada de carroceria metálica, pode ser utilizada para transporte de tripulantes ou cargas em diversos tipos de terreno. Destaque por sua robustez, segurança e versatilidade. Alguns requisitos importantes da nossa viatura. Um cintilador será instalado externamente à viatura, abaixo do farol dianteiro, conforme ilustrado nessa figura em tela para os senhores. Instalação de um aparato para a transmissão de dados, coletados por esse detector para uma central de comando, interna à viatura. O Geiger-Müller será instalado internamente à cabine da viatura, ao lado do motorista, conforme também mostrado nessa imagem. Há também a instalação de um armário dentro da cabine, para a acomodação do material contaminado recolhido para análise. Não haverá janelas tradicionais na cabine, visando preservar um ambiente livre de particulados. A refrigeração interna será provida por ar-condicionado do tipo split, com exaustor. Revisão da literatura. Os detectores cintiladores eles podem ser de material orgânico ou inorgânico, em seu estado sólido, líquido ou gasoso. Para a detecção de radiação gama, o cintilador mais utilizado é os cristais de iodeto de sódio, com uma pequena concentração de tário como elemento ativador. Como a viatura atuará principalmente na detecção de radiação gama, apenas cintiladores inorgânicos, no caso, iodeto de sódio e brometo de lantânio, serão testados. Ambos os equipamentos apresentam um tempo morto de 5 microsegundos, que é o tempo mínimo na qual o detector analisará dois pulsos distintos como eventos separados. Já o detector gasoso Geiger-Müller será utilizado no interior da viatura para monitoração de taxa de dose, a qual os operadores estarão expostos. Poderá ainda gerar um alerta de proximidade, em presença da radiação, quando os níveis pré-estabelecidos forem ultrapassados. Materiais e métodos. No caso dos nossos materiais, as análises experimentais foram feitas com detectores, como falado anteriormente, de iodeto de sódio e brometo de lantânio, para a identificação do espectro de energia da radiação existente no local, e um monitor gasoso para o levantamento da taxa de dose. Mais especificamente, foram escolhidos detectores cintiladores Spira-ID e Radai e o detector gasoso Geiger-Müller Radai PRD-ER4. O identificador cintilador estará preso no suporte do para-choque, de modo a facilitar a leitura da varredura do local e a retransmissão de dados. Agora em tela a gente apresenta algumas características principais do nosso detector cintilador Spira-ID, características semelhantes já para o nosso detector cintilador Radai, e características relativas ao nosso detector Geiger-Müller Radai PRD-ER4, utilizado para a taxa de dose dos operadores. Metodologia. A metodologia adotada será a realização de medições com detectores cintiladores à base de iodeto de sódio e brometo de lantânio, em simulações de cenário onde a viatura poderá operar.
O veículo será utilizado para reconhecimento e delimitação de áreas suspeitas, nas quais poderão ter ocorrido acidentes ou incidente radiológico nuclear. Faremos a comparação das respostas obtidas pelos dois detectores. Devido a problemas mecânicos da viatura, não foi possível a utilização dela no processo. Sendo assim, durante as medições, o detector cintilador foi posicionado a 85 cm de altura do solo, de modo que reproduzisse sua posição na viatura de reconhecimento. As medições foram realizadas em local seguro, isolado e em campo aberto, para minimizar o espalhamento de radiação. Num dia nublado, com temperatura máxima registrada de 28 graus, aqui na cidade do Rio de Janeiro, o detector de cintilador de iodeto de sódio foi posicionado a 5, 10, 15 e 20 metros de distância, de uma fonte selada de césio 137, com atividade de 5 GBq, fabricado em 25 de janeiro de 89, e obteve-se o espectro de energia para cada uma dessas distâncias. Semelhantemente, em outro dia nublado, com máxima de 23 graus Celsius, o detector de brometo de lantânio foi posicionado nas mesmas condições experimentais e com a mesma fonte, e obteve-se o espectro de energia para cada uma dessas distâncias pré-estabelecidas. Resultados e discussões. Nessa tabela em tela para os senhores, apresenta as condições sob as quais as medições foram realizadas, que serão relacionadas aos espectros de energias coletados pelo detector de iodeto de sódio. Apresentado para os senhores, nós temos 4 espectros vindos de detectores cintiladores Spira-G, relativos a 5, 10, 15 e 20 metros. Comparando os espectros dessa figura, observou-se uma perda de resolução com o aumento das distâncias. Para as distâncias de 5 e 10 metros, observou-se a ocorrência de altas contagens em energia inferiores a 200 keV, em comparação com os espectros de 15 e 20 metros. Fato esse atribuído ao maior espalhamento da radiação gama nessas distâncias, conforme esperado. Notou-se nas distâncias de 5 e 10 metros um alargamento do fotopico, indicando assim a ocorrência de saturação do detector para essa distância. Até a distância de 15 metros, entre o detector e a fonte, observou-se o fotopico de césio 137, que corresponde a uma energia de 662 keV. Já na distância de 20 metros, o espectro não apresentou esse fotopico do césio. Os demais fotopicos encontrados são referentes à radiação de fundo do local, background. Nos espectros obtidos, na parte final à direita, observa-se a influência do ruído eletrônico, relativo à instrumentação utilizada nas medições. Detector cintilador radar. A tabela apresentada em tela mostra as condições sob as quais as medições foram realizadas, que serão relacionadas aos espectros de energia coletados pelo detector de brometo de lantânio. A figura apresentada mostra os 4 espectros de energia obtidos pelo detector brometo de lantânio, nas mesmas condições experimentais utilizadas com iodeto de sódio. Nos espectros referentes a distâncias de 5 e 10 metros, observou-se que para energias inferiores a 200 keV, a ocorrência de altas contagens é maior que os espectros obtidos pela distância de 15 e 20 metros. Fato esse atribuído ao maior espalhamento de radiação gama nessas distâncias, conforme esperado. Observou-se ainda que não ocorreu alargamento dos fotopicos, ou seja, não há indícios de saturação do detector nessas distâncias. Em todas as distâncias, observou-se o fotopico de césio 137. Os demais fotopicos relacionam-se à radiação de fundo background. O espectro referente à distância de 20 metros mostrou uma resolução similar às outras distâncias, sendo isso atribuído à boa estatística de contagem no tempo analisado. Observou-se ainda, na distância de 20 metros, uma influência maior da radiação de fundo do espectro obtido. Nos espectros obtidos, no terço final à direita, não se observou a influência do ruído eletrônico da instrumentação utilizada. Conclusão. Nos espectros de 5, 10 e 15 metros registrados pelo cintilador de iodeto de sódio, foi possível a identificação do espectro da radiação emitida pela fonte de césio 137. Já para a distância de 20 metros, essa identificação não ocorreu. Assim,
15 metros torna-se a maior distância entre a fonte e o detector na qual o equipamento foi capaz de identificar o radionuclídeo. Já nos espectros feitos pelo cintilador bromêtrio de lantânio, foi possível a identificação do Césio-137 para todas as distâncias utilizadas nesse trabalho. Decorrente dos resultados apresentados, será possível estabelecer um plano de atuação para os operadores da viatura de reconhecimento na hipótese da ocorrência de um acidente ou incidente radiológico, envolvendo uma fonte radioativa com atividade máxima de 40 terabecqueréis, conforme norma da CNEM NE 5.01, transporte de materiais radioativos. Percebeu-se na análise do espectro de fontes de Césio, obtidas pelo iodeto de sódio, uma elevação na taxa da contagem, na região de baixa energia, enquanto que no detector de bromêtrio de lantânio não foi observada essa elevação. Atribuímos isso à diferença da eficiência de detecção entre os detectores analisados nessa faixa de energia. Outro fator no processo de escolha foi que os detectores de iodeto de sódio são industrializados em larga escala e possuem ampla rede de assistência técnica em termos de manutenção no Brasil. Já os detectores de bromêtrio de lantânio foram industrializados a partir do final do século XX e ainda não possuem uma rede de assistência técnica tão ampla. Quanto à atuação em campo, os detectores apresentaram, nas mesmas condições atmosféricas, respostas em concordâncias com o previsto nos seus respectivos manuais. Posteriormente, serão realizadas as mesmas medições, nas mesmas condições experimentais, porém com temperaturas mais elevadas, ao redor de 40 graus Celsius. Pretende-se também avaliar outros aspectos operacionais, devido a choque mecânico, trepidação, influência do campo eletromagnético nas proximidades dos equipamentos de detecção. Durante o trabalho, nós verificamos que a melhor forma de transmissão de dados para a central de operações deve ser via rádio, pois mesmo sendo no Rio de Janeiro uma grande cidade, no local em que foram realizados esses ensaios, a internet não funcionou adequadamente. O detetor cintilador bromêtrio de lantânio possui eficiência de detecção maior que o iodeto de sódio, conforme especificado nos manuais e constatado nos resultados experimentais. Todavia, nesse trabalho, demonstrou-se experimentalmente que, para o objetivo almejado, tanto o detector de iodeto de sódio quanto o detector de bromêtrio de lantânio podem ser empregados na viatura de reconhecimento, oferecendo respostas satisfatórias na detecção de radiação gama. Para a escolha do melhor detector a ser aplicado na viatura de reconhecimento, optou-se pelo detector de iodeto de sódio, considerando a ampla rede de assistência técnica e seu baixo custo operacional. Apresento agora para os senhores essa fotografia dos autores, alunos do primeiro ano do mestrado em Engenharia Nuclear do Instituto Militar de Engenharia, professores e pesquisadores do IDQBRN. Nela podemos observar os detectores empregados nesse artigo e os aparatos experimentais utilizados. Adicionalmente, serão apresentadas fotografias de outros exemplos da área DQBRN que atuamos. Agradeço a atenção dos senhores e coloco-me à disposição para a retirada de dúvidas. Muito obrigado.